Vamos ler a palavra onde o Senhor traz avante. Nas epístolas que o apóstolo João escreve às igrejas, na terceira epístola universal do apóstolo João. Vamos ler. O presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, e assim como vai bem a tua alma. Porque muito me regozijei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, e como tu andas na verdade. Não tendo maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procedes bem, fielmente, em tudo o que fazes com os irmãos e para com os estranhos. E na presença da igreja testificaram a tua caridade, as quais, se te conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primário, não nos recebe. E que se eu for, trarei à memória a obra que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não nos recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lançam fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam os amigos pelo seu nome. Estes versos. É um conselho e um encerramento de cartas de João, escrevendo à igreja, trazendo à memória aquele que serve a Deus, que busca a Deus, que tem Deus no seu coração e o seu procedimento de andar. Então dizia João, dizendo ao amado Gaio, disse: desejo que te vá bem. Desejo que te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Em todas as coisas, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. É necessário duas coisas para andarmos bem. É a saúde, um andar saudável, e também tendo saúde, e a parte espiritual, que é o equilíbrio. Precisamos ter a parte espiritual equilibrada com a material.
que ninguém tenha tanto interesse na vida material e esquece da espiritual. São duas coisas que Deus prepara que andemos bem. É a parte espiritual e a parte material. É como uma roda que os carros têm. Uma roda à esquerda, outra à direita. A direita não pode ser descompassada com a esquerda. E a esquerda não pode ser descompassada com a direita. Tem que andar as duas rodas na mesma sintonia. Se o irmão vai bem espiritualmente, vá bem também a tua saúde. Que Deus tem prazer que nós tenhamos boa saúde. E até algum irmão que é meio desleixado, ou irmã, e não se cuida. Tome os teus remédios, tome os teus medicamentos, se cuida, tenha uma saúde boa. Hoje a vida do cidadão está em longevidade. Antes vivíamos 60, hoje já estão vivendo 70, hoje já estão vivendo 80, já estão falando em 100. Por quê? Por causa do tratamento que tem, por causa dos medicamentos que tem, por causa da boa condição que tem. Então viva bem, tenha saúde, tome os teus remédios, não seja turrão, vá no médico. Tem algum, eu não vou no médico. Não vai no médico e depois fica dando trabalho na cama. Não vai no médico e depois fica chorando pelos cantos. Vai cuidar da tua saúde. Deus quer que você viva bem e tenha saúde. Tenha saúde. Uma saúde boa, tranquila, se alimentando, dormindo. Não dormindo muito também. Tem alguns que pega no sono, garra, não solta mais. Vê se trabalha um pouco também, faça alguma coisa, mas não fica inteiramente dormindo, que isso também não é bom. Então, João escrevia, para que te vá bem, tenha saúde, muitos testificam da tua verdade, e que tu andas na verdade, e o gozo é que eu tenho, dizia João, o gozo é que eu tenho, é que os meus filhos vivam com verdade, e falem a verdade, testificam da verdade. Era o prazer do apóstolo ver a igreja sadia. Agora, se a gente chega num lugar, está doente um, está doente outro, está acabando tudo. É bom a gente chegar num lugar, como é que está? Deus me libertou. Como está você? Deus me curou. Como você está? Deus fez a obra. E eu estou bem. E aquilo passou. E o Covid foi embora. Tudo alegre, tudo feliz. É prazer de Deus que o povo vive em saúde. É obra de Deus, é o que Deus se agrada. Então, põe aqui a palavra, e os filhos andam na verdade, mas procedestes fielmente em tudo quanto fizeres, irmão. Em tudo quanto fizer, você procedeu bem, você andou bem. Caprichou, fez o que era útil, por isso é que eu te louvo. Por isso é que eu te louvo hoje, porque você procedeu bem, na tua caridade, no teu amor, nas entranhas para com os de fora, em tudo você recriou as almas dos irmãos, em todos se sentiram felizes. Então dizia, da tua caridade, caridade aos quais conduzir bem-se, como é digno, bem o fará, pelo seu nome. E outros falava da obra que alguém tinha recebido de Deus, que saiu do meio dos gentios, que saiu do meio do povo que não conhecia a graça e que vivia na idolatria. Fizestes bem em sair do meio deles, e nada trazendo de lá.
Do mundo você não trouxe nada, só trouxe o que é de Deus. Só o que é de Deus é que você se apegou. Ele dizia, porque do seu nome saíram, e nada tornando do gentil. Por quê? Porquanto os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Aquele que anda no caminho do Senhor, anda na verdade. Quem não tem verdade, não está na verdade, não está na graça. Muitos dizem, eu falo verdade, mas é verdade? E eu estou na verdade, mas é verdade? Você fala da verdade, está na verdade, anda na verdade, pratica a verdade. Olha o que Deus manda. O que não pratica a verdade, fala que a palavra não viu a Deus e nem o conhece. Quem não anda na verdade não viu a Deus e nem o conhece. Então dizia, aí ele queixava, João queixava de um procedimento de Triófis, elogiou a Demétrio. Esse Triófis, ele era da igreja, era irmão, mas não andava bem. O que ele queria é o primado, ele queria ser o primeiro, ele queria ser o maior, ele queria ser o único. Ele queria ter condição de exercer uma função em cima dos irmãos. Então, João dizia, Triófimo, que procura entre eles o primado, não nos recebe. Veja o que é isso, não receber a palavra de um apóstolo, porque ele queria ser o primeiro, ele queria ser o maior, ele queria ser o grandão no meio, e com isso dizia o quê? E se eu, não, dizendo... E se eu for, trarei à memória todas as obras que ele faz. Vê que também tinha no meio do povo, João, que tinha um exercício entre eles, de aonde precisasse ir, ele ia e colocava a ordem em obra. Ponha a obra em ordem. Se precisasse chegar, e quando eu for... trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavra maliciosa, não nos recebe, e não contente com isso, impede os irmãos de nos receber na igreja. Então, irmão, não estranhemos, hoje nos nossos dias, nós temos quem é contra, tem quem vira contra, tem quem fala contra, tem quem está sempre contra uma coisa e outra, falando mal de um servo, falando mal da obra, falando mal da coleta. Esses são os que estão contados já para a perdição. Pode deixar eles andar quando eles querem. Deófrite não nos recebe e fala palavra maliciosa. E quanta mentira que vocês já ouviram do povo falar contra servo de Deus. Quantas coisas vocês já escutaram falando mal do servo de Deus. Você vai fazer conta? Larga para lá. E dizia ainda, e se eu for, trarei à memória todas as obras que ele faz. Se eu chegar diante dele, eu vou falar para ele. Ele não vai escapar. E precisa ter irmão desse calibre na obra. Precisa ter irmão sincero e reto, que conforme a coisa tem condição de chegar num e diz, cala a tua boca que você é mentiroso. Você é mentiroso, você não recebe os irmãos, você está apartando a igreja, você está fazendo coisa que Deus não se agrada, e repreende. Se escutar, está salvo. Se não escutar, vai para onde quer. É ensinamento que Deus traz. Então impede de receber. Amado, falava para Gaio, não sigas o mal, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é Deus, é de Deus. Quem não faz o bem não tem visto a Deus. Quem não faz o bem não viu a Deus. Se tem algum
caminhos errados, pelos caminhos que não convêm, fazendo errar alguma alma simples. Senhor, manda este conselho. Você não viu a Deus. Você não viu a Deus. Viu a Deus aquele que anda na palavra de Deus, que teme o conselho de Deus. E da mesma verdade, nós testemunhamos. Então, João escreveu a Gaio, desejando a ele uma benção sobre a saúde dele, sobre a situação dele, e que tivesse de enfermidade seria resolvida. E quantos que estão aqui num culto como este, ou até longe daqui, que tem enfermidade. Que tem enfermidade. Para você que está preocupado tanto com a tua enfermidade, o Senhor manda esta palavra: desejo que te vá bem e que tenha saúde. Desejo que te vá bem e que tenha saúde. A enfermidade não vai durar na tua vida, ela vai acabar. É plano de Deus, é carta mandada para a igreja. É carta mandada para a igreja. Desejo que te vá bem e tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. A hora que você ajoelha, sente a presença de Deus. A hora que você clama, Deus está presente. A hora que você pede, Deus te ajuda. Já orou para alguém, Deus libertou. Vai orar para outro, Deus vai libertar. Vai bem a tua vida e vai bem a tua saúde. Não temamos. Não temamos coisa nenhuma. A dificuldade vem e os contra vêm, os que querem falar mal do ministério vêm. Deixa que fale, deixa que fale. Sabe o que eu digo? Esses que falam contra os servos de Deus sem dever, se nós devemos, mas se nós não devemos, fala contra nós, eles estão enchendo uma medida de condenação que Deus preparou para cada um que trabalhar na desobediência. Tem uma medida de maldade que está preparada já para a vida de cada um. Deus seja louvado.